Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo com os alunos dos primeiros anos A, B e C. Apostila 2, aula 16, equação do segundo grau, soma e produto das raízes, das páginas 98 e 99. Bom, a soma e o produto das raízes de uma equação quadrática. Então, sendo x1 e x2 as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, lembrando que o a precisa ser diferente de zero, claro, porque se esse a for zero, eu não tenho uma equação de segundo grau. Nós sabemos também que o discriminante, ou seja, o delta, ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, sendo que ele é maior ou igual a zero, nós temos que o x1 mais o x2 seria menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a mais menos b menos delta, a raiz de delta dividido por 2a. Bom, se vocês organizarem aqui, ó, reparem, eu tenho menos raiz de delta mais raiz de delta. Vou cortar e cortar. Quem sobrou? Menos b com menos b. Então, menos 2b dividido por 2a. Esse menos 2 com esse 2 eu posso cortar. Quem sobrou? Eu sei então que x1 mais x2 seria igual a menos b sobre a. Ou seja, o que eu consigo determinar com essas informações? Eu consigo determinar que a soma das raízes da equação do segundo grau, ela é menos b sobre o valor de a. Então, importante lembrar dessa informação aqui. Então, se eu for somar as raízes de uma equação do segundo grau, eu consigo determinar uma fórmula, menos b sobre a. Professor, quem que é o valor do b? Lembrando que o b é o valor que acompanha o x. Quem que é o valor do a? O a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Legal. Eu também consigo determinar que se eu tivesse x1 vezes x2, então, x1 vezes x2, a gente vai ter aqui essas duas informações, né? Então, menos b mais raiz de delta dividido por 2a, vezes menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Lembrando que a multiplicação de fração é em linha reta, então, numerador com numerador, denominador com denominador. Bom, nesse caso aqui de cima, nós temos produto da soma pela diferença entre dois termos, então, primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, dividido por 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Então, neste caso aqui, ó, nós podemos determinar essa informação. Então, ó, b ao quadrado e tal, ó, olha lá o que a gente consegue determinar. E aí eu tenho, ó, raiz de delta. A raiz de delta eu determinei que seria b ao quadrado menos 4ac. Ah, por que eu determinei por b ao quadrado menos 4ac? Eu não sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ia ficar raiz de b ao quadrado. E a raiz eu cortei com esse quadrado aqui, ó. Então, sobrou b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado. Bom, organizando aqui a regrinha de sinal, a gente consegue determinar, então, ó, que esse b ao quadrado vai subtrair com esse b ao quadrado, vai cancelar. E menos com menos vai ficar mais. Então, ficou 4ac dividido por 4a ao quadrado. O 4 com 4 eu posso cancelar. Esse a eu vou cortar, vai sobrar só um a aqui embaixo e ficou c. Ou seja, x1 vezes o x2, c sobre a. O que eu determino com essa informação que eu obtive aqui? Então, eu sei que a multiplicação das raízes da equação do segundo grau, ou seja, o produto das raízes da equação do segundo grau vai ser o termo c sobre o termo a. Mais uma vez, quem que é o termo c? O termo c é o termo independente, que não acompanha a incógnita. E o termo a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Bom, legal. Vamos a alguns exemplos, vamos tentar entender essas informações que eu passei por meio de alguns exemplos. Então, da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, podemos afirmar que, então, o produto das raízes é 6 e a soma delas é 5. Então, ó, eu sei que esse termo aqui, ó, o último termo é o produto e esse termo aqui é a soma. Bom, como é que eu vou conseguir determinar a soma e o produto dessas raízes? O primeiro passo é lembrarmos o seguinte: que número vezes outro número que vai dar 6? 2 e 3. 2 vezes 3 poderia ser 1 vezes 6. Porém, a soma desses dois números precisa dar 5. Logo, eu só tenho dois valores possíveis para isso. Quem são? 2 e 3. Por quê? Se eu somasse 2 mais 3, eu obtenho 5. Se eu multiplicasse 2 vezes 3, eu obtenho quem? 6.
Vamos tentar um próximo exemplo. Vamos tentar o exemplo 2. Da equação x² menos 7x mais 12 igual a zero, podemos afirmar que, então, ó, lembrando mais uma vez, que aqui eu tenho o produto e aqui eu tenho a soma. Bom, vamos tentar entender o seguinte. Produto. Como que eu vou determinar um valor que vezes o outro vai dar 12? Eu tenho uma série de informações. Poderia ter 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4 e assim por diante. Claro, o que é a ideia principal? A partir do momento que eu determinei todos os valores que podem ser meu produto, eu vou determinar os valores que vão ser a soma. Logo, desses valores, por exemplo, 1 vezes 6, não tem como eu determinar o quê? Desculpa, 1 vezes 6 não. Retomando, 1 vezes 12. Eu consigo determinar para virar 7, somando 1 mais 12 de alguma forma, consegue virar 7? Claro que não. Então, eu não consigo determinar esse valor. Por exemplo, 2 vezes o 6. De alguma forma, eu consigo somar para virar 7? Claro que não. Logo, eu vou ter quem? 3 e 4. Por quê? 3 vezes 4 dá 12. E se eu somasse 3 mais 4, eu também consigo chegar em 12. Logo, as raízes dessa equação seriam quem? 3 e 4. Vamos ao exemplo 3. Da equação x² menos 8x mais 12 igual a zero, podemos afirmar que, então, eu sei que o produto das raízes 12 e que a soma delas seria 8. Bom, vamos tentar determinar o produto para dar 12. Então, seria 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4, e a gente consegue determinar os produtos. Desses produtos, quais dele, né, eu consigo determinar para dar a soma 8? Por exemplo, 1 vezes 12, tem como dar 8? Não. 2 vezes 6, eu sei que dá 12. Se eu somasse 2 mais 6, quanto vai dar? 8. Logo, eu consigo determinar a raiz. 2 e 6. Um exemplo 4. Reparem o seguinte. Da equação x² mais 8x mais 12 igual a zero, podemos afirmar que... Então, ó, mais uma vez, eu tenho aqui, ó, o produto e, esse caso, a soma. Mas reparem no seguinte, para eu determinar 12, vamos tentar lembrar como que eu posso chegar em 12. 12 poderia ser 1 vezes 12, 2 vezes 6 e poderia ter quem? 4 vezes 3. Mas tem uma informação importante, reparem aqui, ó, eu tenho esse termo positivo e esse termo aqui, ó, eu tenho negativo. Logo, eu preciso lembrar que quando esse termo for negativo, vai mudar uma informação. Reparem, o produto das raízes é 12 e a soma delas é quem? Menos 8. Repara que a soma, ó, está invertendo aqui no sinal, ó. E aí, importante, como é que eu vou fazer para essa soma ser menos 8? Bom, muito simples. Se eu multiplicasse dois valores negativos, menos e menos vai dar mais. Então, menos 2 com menos 6, mais 12. E menos 2 com menos 6, né? Se eu fizesse a operação da adição aqui, menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Logo, eu consigo determinar, então, que as raízes dessa equação seriam quem? Menos 2 e menos 6. Note que, se as raízes de ax² mais bx mais c igual a zero são os números r e s, então as raízes de ax² menos bx mais c igual a zero são menos r e s. Considere que a, b e c são constantes e o a é diferente de zero. Bom, o que a gente está tentando determinar aqui? Quando eu tenho os dois valores positivos, eu tenho aqui, então, valores o quê? Negativos como resposta final. Vamos ao exemplo 5. Da equação x² mais 2016x menos 2017 igual a zero, podemos afirmar que... Então, ó, reparem que eu tenho o produto menos 2017 e que a soma delas, ó, é positiva, então vai ser negativo, menos 2016. Logo, eu consigo determinar o quê? Ó, eu preciso que esse valor seja 2017. Para chegar a 2016, eu sei que eu tenho que subtrair 1. Mas esse 2017 precisa ser negativo. Logo, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso transformar tanto 2017 como negativo, quanto 2016. Bom, como que eu vou conseguir chegar a essa informação? 2017 menos 2017 vezes 1. Por quê? Menos 2017 vezes 1 vai dar menos 2017, que seria o produto.
E menos 2017 mais 1 vai dar menos 2016, que seria a soma das raízes. Lembrando que aqui positivo, ela tem que ser negativa. O exemplo 6, da equação x² menos 2016x menos 2017 igual a zero, podemos afirmar que, reparem, ó, aqui negativo, o produto, como esse cara é negativo, ele é positivo lá na frente. Logo, eu vou fazer o inverso, ou seja, 2017 vezes menos 1 vai dar menos 2017, e 2017 menos 1, 2016. Logo, as raízes dessa equação vai ser quem? 2017 e menos 1. O exemplo 7, da equação x² menos 3 mais raiz de 5x mais 3 raiz de 5 igual a zero, podemos afirmar que o produto das raízes, então a multiplicação dessas raízes, né, seria 3 raiz de 5. E a soma delas seria 3 mais raiz de 5. Bom, vamos tentar entender. Eu consigo interpretar que as raízes são 3 e 5. Por que as raízes são 3 e 5? Bom, se a gente fizesse aqui, ó, a soma 3 mais raiz de 5, eu tenho essa informação aqui. E claro, se eu fizesse a multiplicação, 3 vezes raiz de 5, eu tenho a informação aqui também. Logo, consigo determinar as duas raízes. O exemplo 8, sendo x1 e x2 as raízes de 3x² menos 7x mais 2 igual a zero, nós temos a soma das raízes. Então, ó, reparem aqui, ó, que agora a gente substitui de uma forma mais simples. Então, ó, a soma das raízes, x1 mais x2, então vai ser menos b sobre a, menos 7, ó, sobre 3, ficou 7 terços. O produto das raízes, produto seria c sobre a, então o termo c, 2 sobre o termo a, 3, 2 terços. O inverso da soma das raízes, bom, o inverso da soma, eu tenho a soma seria x sobre x mais 2, o inverso eu vou inverter, ó, x mais x2, aqui embaixo teria 1. Se é o inverso, eu vou inverter a fração. Então, ficou 1 sobre x1 mais x2. Então, aqui ficou 1 sobre 7 terços. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai inverter esse aqui, então ficou 3 sétimos. D. A soma dos inversos das raízes. Então, eu tenho aqui, ó, o inverso das raízes. E aqui, ó, o MMC entre x1 e x2 vai ser x1 e x2. x1 vezes x2 é o MMC. Isso tudo dividido pelo x1 cancela, sobrou x2. Isso tudo dividido pelo x2 cancela, sobrou x1. x1 mais x2 mais x1 dividido por x1 mais x2. x2 mais x1 dividido por x1 vezes x2. x2 mais x1 eu tenho um valor aqui, ó, 7 terços. E x1 vezes x2 eu também tenho 2 terços. Divisão de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu tenho 7 meios. Na letra E, o quadrado da soma das raízes, então eu tenho a soma, eu quero o quadrado delas, 49 nonos. Na letra F, a soma dos quadrados das raízes. Então, ó, eu tenho os quadrados das raízes separadas, eu vou fazer a soma delas, montando aqui, né, a informação do produto notável, eu consigo determinar 49 sobre 9, então, fazendo a simplificação, né, a subtração nesse caso, eu tenho 37 nonos. Sendo x1 e x2 dois números quaisquer dados, decorre dos itens expostos anteriormente de uma equação quadrática cujas raízes são x1 e x2 é dada por. Então, ó, eu tenho a formação aqui da fórmula, o conjunto de todas as equações quadráticas das raízes x1 e x2 é dado pela formulinha aqui, em que A é a constante qualquer não nula. Bom, um exemplo 9, muito simples, com x1 igual a 3 e x2 igual a 5, nós temos que x1 mais x2 é igual a 8 e x1 vezes x2 é igual a 15. As equações a seguir têm os números 3 e 5 como raízes. Então, ó, reparem que ele vai substituindo as informações e encontra o resultado final, né? Nada mais é do que a substituição na formulinha que nós tínhamos dado anteriormente. O conjunto de todas as equações quadráticas que tem como raiz os números 3 e 5 é dado por a formulinha que nós temos igual a zero, em que A é uma constante qualquer não nula. Bom, para casa, vou pedir para que vocês façam a aula 16, manual das páginas 98 e 99, exercícios 1, 2 e 3. Em caso de dúvidas, encaminhe um e-mail para dúvidas1medio@conquistaanglo.com.br. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau, tchau!